Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma Quarta Técnica, tá? Seja bem-vindo, equipe Somax, seja bem-vindo, né, parceiros aí de longa data, né? Cibele, Daniel, Kátia, né, que também estão acompanhando aí conosco, tá? A Quarta Técnica, ela tem como finalidade trazer o debate amplo e objetivo quanto ao tema privacidade. Privacidade essa no âmbito, né, da segurança da informação, da Lei Geral de Proteção de Dados, né, perícias de um modo geral e direito digital. Enfim, todos os temas relacionados à privacidade e à segurança da informação, tá? Hoje temos como nossa convidada, né, eu tenho aqui um mini currículo, temos conosco, né, a doutora Kátia Cardoso, tá? Ela é doutoranda em Direito, com foco em Inteligência Artificial e Proteção de Dados. Viu, Márcia? Por isso que eu falei com você que você ia ter especial carinho nessa pauta. Pelo Centro Universitário de Brasília, pós-graduada em Administração Pública pela FGV. É pesquisadora da think tank ABS, da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, né, FAPDF, e da Clínica de Direitos Humanos em Empresas e Proteção de Dados também do DF. Atualmente, ela é gerente de projetos na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, professora e palestrante de temas relacionados à inteligência artificial e proteção de dados. A Kátia também é fundadora do projeto LGPD Social, voltada à capacitação e proteção de dados para mulheres e jovens em situação de vulnerabilidade social. Seja muito bem-vinda, doutora Kátia Cardoso. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Luiz. Muito obrigada pelo início, né? Tantas informações assim, eu fico até lisonjeada, assim. Gostaria de agradecer a todos pelo convite e parabenizo por essa brilhante iniciativa. Para mim, eu sou suspeita de falar, mas é sempre uma alegria discutir esse tema. E mais uma vez, eu reforço aqui que é essa missão de evangelizar, já vim acompanhando, em janeiro eu estive com vocês, e é sempre uma alegria imensa estar aqui falando sobre um tema que eu sou apaixonada, que eu acordo, durmo, sonho com proteção de dados. E eu cumprimento também a todos que estão nos assistindo, né? A todos que estão aqui para esse ambiente de troca. Eu falo que estava falando aqui anteriormente, né, nos bastidores, que nós não somos, né, eu trabalho, né, representando a eu trabalho, sou servidora pública há 16 anos. Hoje eu estou ocupando o cargo de gerente de projetos na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas eu faço um disclaimer aqui inicial de que as decisões são tomadas no âmbito do conselho diretor e que não necessariamente reflete o que eu vou dizer aqui hoje, embora não tenha nenhuma convergência, então. Mas isso é importante porque para não refletir, né, a imagem institucional, que, como todos sabem, as decisões e a fala institucional compete ao conselho diretor. Então, Luiz, muito obrigada, assim, pela oportunidade, né? E falar de proteção de dados, hoje, quando a gente acorda, dorme, tudo que a gente faz tem um rastro digital. E a gente estava recentemente discutindo as implicações disso, inclusive na vida da população brasileira, sobretudo crianças e adolescentes. E essa questão ela tem sendo assim uma pauta bem discutida do ponto de vista global, e nós estamos na NPD discutindo uma agenda regulatória que contém 20 itens. Para quem não conhece a NPD, ela é uma autoridade que foi criada em 2020. Ela estava prevista, né, desde da elaboração da LGPD lá em 2018, só que teve um veto, daí foi criada uma medida provisória, e a NPD, em 6 de novembro, ela foi criada ali com seus 5 diretores, ainda vinculada à presidência da República, e em 2023, com toda a mudança de ministérios, a reforma, com a alteração de governo, ela está agora vinculada ao Ministério da Justiça. E essa configuração, inclusive, era prevista lá em 2018, mas com a criação no governo Temer, né, teve essas alterações. E nós todos sabemos aqui que os dados hoje parece algo
muito novo para a maioria da população. O que é a Lei Geral de Proteção de Dados? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela já está em vigência, faz 6 anos agora, em agosto. Então, são 6 anos que a lei está, que ela foi criada, né, entrou em vigência devido à pandemia em 2020. Então, como que a gente pode hoje falar que não, assim, existem ainda organizações que não se preocupam e, ou seja, optam, eu até uso um termo, né, a cegueira deliberativa. Eu conheço a lei, eu sei que ela existe, ela está lá, mas eu opto por não cumprir a lei. Teve até uma pesquisa recente do CETIC-BR que fala que apenas 25% das organizações elas estão adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados. E muitos atribuem a esse baixo, assim, a minha visão é que, embora pudéssemos pensar que ainda é pouco, mas a cultura de proteção de dados está crescendo no Brasil. Nós tivemos aí um grande avanço em 2023 com a aprovação da Emenda Constitucional 115. A proteção de dados foi incluído na Constituição Federal como um direito fundamental. Nós tivemos a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É fato que ainda precisamos de ter o fortalecimento institucional, e existe um projeto de lei que foi apresentado, inclusive, pelo senador Ângelo Coronel no Senado, agora em abril, para garantir a autonomia institucional da ANPD. E temos também outros avanços. Nós estamos, hoje, na ANPD, com 150 servidores, em média, né? E todos requisitados de algum órgão de origem, mas a cultura de proteção de dados, ela está além do que a gente pode pensar que esses 20%, a falta de cultura no Brasil, o fortalecimento da cultura no Brasil depende da ANPD, não depende da ANPD. Também, evidentemente, que a lei estabeleceu ali as competências regulamentares, as competências fiscalizatórias e as competências sancionatórias, mas toda a lógica do que foi pensado para a autoridade é que seja uma lógica de regulação responsiva. A gente busca trazer o agente controlado para a conformidade. E caso isso não seja possível, não seja viável, e aí parte-se para uma atuação mais repressiva. E aí entra lá aquelas sanções do artigo 52 da LGPD. São 9 sanções, que pode variar aí de multas que chegam a 50 milhões de reais por infração. Ou seja, a ANPD hoje tem um contingente de pessoas ainda reduzido, mas estamos ainda trabalhando, todos ali com muita dedicação, com muito esforço. Já atuamos aí, a ANPD hoje já aplicou 6 sanções, e, curiosamente, dessas 6 sanções, 5 é contra o setor público, e isso é um indicativo assim, bem interessante, porque a LGPD ela se aplica a todas as organizações, públicas, privadas, mais de 5.560 municípios têm que estar adequado à LGPD. Aliás, tem que dar o exemplo. Mais de 20 milhões de CNPJs que a ANPD tem que fiscalizar, igrejas, condomínios, todos esses agentes, onde houver dados pessoais, tem que ter a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, que, inclusive, fala que tem que indicar um encarregado de proteção de dados. Ou seja, muitas organizações ainda, né, como eu mencionei aqui a pesquisa do CETIC-BR, ainda não nomearam esse profissional. É um profissional altamente estratégico e, às vezes, o que eu escuto é que eu tenho vários cursos na empresa. Desses 20 milhões de CNPJs, como eu disse, a maioria é empresas de pequeno porte e microempresa. Mas, assim, o custo que é falado porque eu não tenho um encarregado, lógico que tem as exceções da resolução número 2, de qual não precisa nomear um encarregado, mas raramente, hoje, alguma empresa não faz um tratamento que requer aquelas flexibilizações da resolução número 2. Então, uma delas, inclusive, é nomear um encarregado. E dessas sanções que já foram aplicadas pela ANPD, eu reitero aqui,
a questão do papel, né, da missão que foi conferida ali pela própria LGPD, que é zelar pela proteção de dados no país. Nós estamos ali trabalhando muito para conseguir cumprir, mas todos nós temos essa responsabilidade social, mas porque é um direito fundamental. Então, todos nós, assim, eu falo, né, no curso LGPD Social, lá no projeto que eu fundei, juntamente com o Instituto VVC, lá com a comunidade, na qual a gente ensina jovens em situações de vulnerabilidade, mulheres que sofrem violência doméstica, fala, olha, professora, e o meu emprego? Eu falei, olha, o emprego de vocês é o seguinte, vocês vão na igreja que vocês frequentam, vocês vão à farmácia e perguntam como vocês tratam dados pessoais aqui. Então, vocês começam a indagar, vocês começam a questionar, a fazer denúncia, a fazer petição de requerimento, a solicitar para o controlador os seus direitos, porque isso vai forçar também, de baixo para cima, esse fortalecimento da cultura de proteção de dados no país. Além dessa questão tem alguns órgãos estatais hoje, por exemplo, a Telebrás, e alguns outros também que estão encaminhando nesse sentido, que incluem cláusulas de lei geral de proteção de dados nos próprios contratos administrativos. Então, aí o Estado usar o seu poder de compra também é uma questão bem interessante, e é assim, se tem ali a lei anticorrupção nos contratos administrativos, por que não inserir também que nos contratos administrativos que o Estado firma com as empresas, que eles também têm que ter ali pelo menos uns critérios mínimos para poder ser contratado pelo Estado. E o Estado tem que cuidar dos dados pessoais das pessoas. E o Estado... Algo parecido com uma homologação prévia, né, doutora Kátia? Também por parte do poder público, né? Como multiplicador, né, dessas questões relacionadas ali ao controle, né, nas operações de tratamento de dados, né? Exatamente, Luiz. Porque aí a gente usa, assim, a NPD tem a competência, né, fiscalizatória, sancionatória, mas existem outros instrumentos, outros mecanismos que o Estado também pode utilizar para poder fortalecer a cultura de proteção de dados e não esperar só as multas para poder, eu só vou me preocupar em me adequar à LGPD quando tiver uma multa. Então, essa cultura de que punitiva, né, do direito punitivo, ela é muito forte no Brasil, mas que a gente precisa, é urgente. Hoje, os golpes de engenharia social, os ataques cibernéticos, assim, é mais pela conjuntura, né, das novas tecnologias. Então, essa parte de proteção de dados, de segurança cibernética, segurança da informação, para as organizações, ela é fundamental. Então, não é assim, não tem como permanecer na inércia, porque isso envolve, para além da reputação, a confiança, a credibilidade que o cidadão, que o cliente, que o consumidor deposita em determinada organização. Perfeito, perfeito, doutora Kátia. Atualizando aqui, né, os nossos participantes, Paulo Porto, seja muito bem-vindo, Bretz. A nossa quarta técnica, né, ela tem, como de costume até então, a gente trazer um tema, né, que ele é apresentado e depois é debatido. Tá? A doutora Kátia trouxe uma inovação, né, na composição do nosso tema, onde a gente vai aqui estar, né, introduzindo os assuntos, tá? E a qualquer momento, tá, gente? Justamente para promover o debate, a gente vai colocar aqui as nossas dúvidas, tá? Ou pelo chat que estamos acompanhando, ou levantando a mão para a gente poder estar interagindo, tá? Doutora Kátia, aproveitando essa sua fala inicial, eu já vou colocar aqui uma primeira questão para a gente tratar, né? Considerando o público que está nos assistindo, né, hoje, participando aqui, como que a agenda regulatória da NPD aborda a norma do encarregado de proteção de dados? Excelente pergunta, Luiz. Como eu disse anteriormente, uma das competências da NPD, conferida pela própria lei, é a questão de regulamentar, a competência regulamentar, editar normas. E a própria LGPD colocou ali no artigo 41 as atribuições do encarregado. E colocou também no parágrafo 3º que a autoridade poderá editar normas complementares
para estabelecer ali as funções do encarregado. Então, essa questão de... Ali tem, né, no 41, aceitar reclamações e comunicações dos titulares, receber comunicações da autoridade, então ele é o ponto de contato, né? Então, titular, ANPD e controlador. E no meio, no centro desse triângulo, né, tem o encarregado de proteção de dados, que é a figura assim, central dentro de qualquer organização. Só que eu tenho observado um movimento que as pessoas estão nomeando o encarregado somente para cumprir uma obrigação legal, esquecendo da função, das atribuições conferidas ali pela própria LGPD no artigo 41, e também agora, que foi submetida recentemente na consulta pública, que foi publicada em novembro do ano passado, a minuta de resolução, que regulamenta exatamente o parágrafo 3º do artigo 41 da LGPD, que fala que a ANPD tem a prerrogativa, né, poderá estabelecer normas complementares. A gente pensa que quando elaboramos alguma norma, a gente coloca para rodar e depois a gente vai ver o que precisa, né? A LGPD, ela sabia que ia dar problema nessa parte, problema sim, né? Definir a priori as competências de um profissional ali no artigo 41. Tanto é que ele falou, a ANPD e o controlador pode falar para o encarregado quais seriam as atribuições complementares. A ANPD, na sua prerrogativa, conferida pelo próprio parágrafo 3º do artigo 41, elaborou esse regulamento, né? Essa minuta de regulamento, ela ficou em consulta pública. Creio que todos os senhores aqui devam ter esse conhecimento. Ela ficou desde dezembro, foi prorrogada a consulta, teve audiência pública, nós tivemos 1.129 contribuições individuais para o regulamento de encarregado. E na audiência pública também, nós tivemos 51 contribuições orais. Então, construir esse consenso para chegar numa minuta que atenda e que reflita a demanda e o anseio da sociedade é uma tarefa, e foi uma tarefa hercúlea. Então, nós analisamos, eu faço parte, inclusive, da equipe de projetos que elaborou a minuta de regulamento. Então, nós lemos todas essas contribuições, 1.129 contribuições, uma a uma, de todo. Então, fizemos a discussão ali dentro da equipe de projetos. Essa minuta consolidada foi para a Procuradoria Federal Especializada, que é o órgão jurídico da ANPD, que fez os apontamentos jurídicos e alguns os questionamentos e retorna para o Conselho Diretor. Então, recentemente, na semana passada, foi sorteada a diretora e provavelmente em breve essa norma ela vai estar agora em breve, né, para apreciação de todos. Por quê? A apreciação que eu digo é uma questão bem interessante, que eu acho que eu não sei se todos conhecem. A norma que é colocada para rodar, feita pela ANPD, durante um time, provavelmente, por exemplo, o regulamento de dosimetria foi publicado em 2023, é a resolução número 1. Daqui até 2026, essas normas elas podem ser revisitadas e alteradas conforme for a demanda da sociedade. Então, daqui um tempo, se esse regulamento não ficou, não atendeu, mas tudo que está ali nesse regulamento é aquilo que foi trazido pela sociedade e com as contribuições ali da própria, consolidado pela ANPD. Então, um processo aberto, foi submetido à consulta, à audiência, isso não é porque isso está em decreto, está em lei, e a gente age conforme o que a lei fala para a gente fazer. É necessário essa consulta, então todos tiveram a oportunidade de colaborar, e com relação a parte que fala sobre as atribuições, as atribuições complementares, tem um dispositivo do regulamento que fala que são atribuições complementares orientar. Então, o responsável pela conformidade da organização é o controlador. O controlador entende-se aí
a NPD, no regulamento, colocou também o operador. Então, o controlador e facultativo para o operador. Mas, pensando na lógica de que nós queremos mais proteção, houve algumas críticas que todos aqui também podem conferir na plataforma Participa Mais Brasil, algumas contribuições falando que essa competência de indicar o encarregado seria do controlador. Mas o controlador, às vezes, se confunde na prática com um operador também. É a Então, figura, né? As próprias ações dentro da mesma empresa, né? Ou entre contratantes numa relação comercial, isso pode alternar, né, doutora Cátia? exatamente, Luiz. Então, com base nisso, embora ipsiliteris, o artigo 41 fala a palavra controlador, lá no artigo 5º fala também, quando trata da definição do encarregado, fala o operador e o controlador. Então, a lógica da própria lei da LGPD, ela trouxe pistas para que a gente pudesse fazer essa interpretação extensiva, no sentido de que o operador também pode nomear, se é para melhorar a integridade dos dados na organização. Então, isso foi também bem destacado no regulamento. E essa questão e é uma boa prática, inclusive para fins de sanção do regulamento de dosimetria, a resolução número 4, quando a NPD fiscaliza um órgão e que ele tem um encarregado, ainda que não seja obrigado, isso é considerado como uma boa prática e reduz, né? Um das Pode ser atenuantes. uma atenuante. Exatamente. Um atenuante na aplicação, porque constitui uma boa prática. Às vezes a gente espera que. Hoje não tem organização que pode falar assim, a escusa de consciência, eu não conhecia a lei. Não existe essa questão. Então, eu até fiz uma postagem no LinkedIn, aí uma pessoa muito assim, estava angustiada, olha, eu pretendo até desistir da profissão de encarregado, ninguém me valoriza. Eu falei assim, calma, perseverança, fé, porque proteção de dados há uns tempos atrás, embora tivéssemos algumas normas aí que tangenciassem proteção de dados, como o Marco Civil da Internet, a Lei do Cadastro Positivo, com a LGPD, que veio de fato consolidar, e nós estamos a cada dia mais tendo titulares, cidadãos questionando práticas de proteção de dados. Eu sempre falo, quando alguém te pedir seu CPF lá na estrutural, onde eu faço o curso com o pessoal lá em situações de vulnerabilidade, eu falo, olha, quando alguém pedir seu CPF, você não entrega, não troque por descontos. Eu sei que pode até parecer, estou precisando de dinheiro, eu vou entregar meu CPF, É porque você não entrega. tentador, né? É tentador. E tem até uma fiscalização, a NPD está com um processo de fiscalização. Hoje tem mais de 20 processos de fiscalização em andamento, inclusive um deles é contra as farmácias, que adotam essas práticas, compartilham os dados com parceiros, e isso tem que ser trazido, né? A gente fala hoje muito em transparência by design, a transparência tem que vir desde a entrega ali quando o titular entrega o seu CPF. Olha, o seu CPF eu vou utilizar para essa finalidade. Eu vou compartilhar com esses e esses parceiros, você concorda? Tem seu consentimento? Ou se usar também outra hipótese do legítimo interesse, tem que fazer ali o teste de balanceamento, todos aqueles critérios ali que é melhor nem utilizar essas hipóteses e partir por uma via, né, por exemplo, de minimizar os dados. Se eu não preciso do CPF, para que eu vou pegar o CPF? Para que eu vou pedir o CPF? Eu fui comprar uma Havaiana, o pessoal me pediu meu CPF, assim, para que você quer meu CPF para comprar uma Havaiana? É porque a loja, o gerente falou que a gente tem que pedir. Pois é, chama o seu gerente. Vamos conversar, eu vou explicar para ele o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Já muda o clima dentro da loja, né? Um olha pro outro assim e falou, né? As pessoas estranham, né? Quando a gente recusa. Doutora Cátia, temos aqui uma mão levantada. Doutora Flamínia Freitas. A senhora estava falando com relação a essa questão da Havaiana, eu já passei por isso e já deixei compra, porque chamando o gerente também não sabia o porquê, ele só sabia que precisava não sei porquê.
eu sei que eu preciso do CPF para poder realizar a compra. Eu falei, então não vou realizar a compra, vou adquirir em outro lugar. Mas a pergunta não era essa, não. A senhora estava falando com relação à questão dessas regulamentações que vêm após, né, a própria LGPD, que tem esse prazo, né, até 2026. É, isso é para que a NPD, a autoridade, verifique qual é a repercussão dessas regulamentações diante da sociedade, diante das empresas, e em sequência, melhore a própria regulamentação. Não sei se eu me fiz entender. A senhora explicou que Fez. tem um prazo, né, para que a autoridade sinta a repercussão dessas decisões de regulamentação, né? E aí, à medida que vai sentindo, vai reformulando aquilo que pode ser reformulado dentro do, das responsabilidades, né, enfim, da autoridade, dos encarregados de proteção de dados. É mais ou menos nessa linha de raciocínio. Não sei se eu me fiz entender. Fez, eu entendi perfeitamente. Toda norma que, antes de fazer a norma, existe a avaliação de impacto regulatório. A gente vai escolher as melhores opções, dentre as opções que existem, né, e ver o problema. E aí, olha, observando esse problema, nós vamos escolher, dentre essas três opções, essa opção, essa avaliação de impacto regulatório. Todas as normas, inclusive as que estão no Congresso Nacional, deveriam fazer uma avaliação de impacto regulatório antes de colocar a norma, antes de publicar a norma. Só que tem também uma avaliação de resultado regulatório. A avaliação é a priori e a avaliação do resultado é a posteriori. Então, o decreto, eu esqueci o nome do decreto, mas ele fala que todas as normas, não todas, por exemplo, a NPD escolheu, dentre os regulamentos existentes, 2 normas. Poderia escolher 3, mas como nós temos um contingente ainda baixo de pessoas para trabalhar, nós escolhemos 2. Que foi a resolução número 4, que trata do regulamento de dosimetria da pena, que foi publicada em fevereiro do ano passado, e a resolução número 1, que trata os procedimentos da atuação da fiscalização. E essa, daqui até 2026, essas normas, elas foram colocadas para rodar até 2026, nós podemos revisitar, pegar a contribuição da sociedade e fazer as alterações que realmente, olha, isso aqui não deu certo. Então, aí é construir consenso de novo. Por quê? Porque essa parte, ela é muito volátil. É muito difícil, por exemplo, a gente definir numa norma todos os problemas da sociedade. Então, observando daqui até 2026, quais são os problemas? Essa norma atende ou não atende? Precisa revisar? Não precisa? Então, seria esse o processo. E depois de 2026, provavelmente pode ser essa norma do encarregado. Então, é uma construção contínua, como se fosse, a gente fala ali no ciclo de monitoramento, né? Um monitoramento contínuo das normas. É como se fosse, né, doutora Kátia, também quando a gente fala em processo de controle interno, né, precisa ter um cuidado especial a estabelecer controles, né, que não basta você estabelecer controle por controle, né, ele tem que estar aderente a alguma política, alguma norma, algum regulamento, e assim, ele precisa ter um indicador e, mais importante de tudo, ele precisa ter alguém que acompanhe esse indicador, senão ele não vai ter efetividade. Né? Você só vai ter o controle por controle. E nas leis, né, essa sua fala eu correlaciono exatamente com essa mesma preocupação, né? Que existe essa análise antes para ver não apenas a questão do resultado, né, mas a amplitude do que ela pode gerar de mudança, né? Conforme eu comentei ali no início, a gente não consegue através de políticas, né, criar orçamento, né? Não consegue criar hábito, né? E não consegue criar tempo, né? Então eu vou baixar uma norma interna aqui que o nosso dia vai ter 25 horas, entendeu? Não vai dar certo, né? Então é muito importante quando a gente fala de controles, a gente buscar essa conexão com a realidade, né? E não ser ousado no controle, né? Principalmente quando a gente fala de proteção e privacidade, né? O Alan, né, que é o nosso CEO, está presente aqui também, ele fala muito que o arroz com feijão bem feito é maravilhoso. Exatamente, Luiz. O arroz com feijão bem feito
E pegando aqui um gancho nessa sua fala, a gente observa também, né, que as pessoas falam, vamos fazer o arroz com feijão, a NPD, arroz com feijão, vamos regulamentar a LGPD, é lógico, a LGPD é uma lei viva, ela está, assim, tem 65 artigos, esses 65, a maioria precisa de alguma regulamentação, e assim, até as próprias, a própria LGPD, ela vem sendo alterada. A gente defende que ela não seja, que mantenha, né? Agora mesmo tem um grupo, acho que a bancada evangélica está atuando para tirar as organizações religiosas para incluir lá no artigo 4º das exceções, para não se aplicar a LGPD por uma justificativa que não faz sentido, que é a exclusão, né, da LGPD dos fiéis. Então, imagina se isso vira né, uma onda, depois vem o pessoal do espiritismo, de outras religiões, os ciganos, eu também não vou respeitar a LGPD, porque já tem ali, e esse movimento ele é muito perigoso, e esse projeto está, inclusive, lá na CCJ. Então, eles querem, assim, eu creio que é um verdadeiro desserviço para a proteção de dados no Brasil. Eu sei que tem uma pressão política muito forte, tudo, mas assim, aí é que falta a consciência da cultura, né? Se nós temos hoje milhões de evangélicos, e assim, quem é que não quer, ali naquela situação de vulnerabilidade ainda, ter os seus dados protegidos, né? Então, são retrocessos que nós avançamos, né? Criamos ali, a LGPD foi criada, e agora a NPD também está atuando nesse projeto, acompanhando de perto. Mas, assim, talvez seja o caso de a missão de mudar essa cultura somos todos nós. É ali na compra da Havaiana, é na farmácia, é no condomínio que vai... Recentemente, o condomínio tirou uma foto minha com um cachorro, e eu estava na imagem do condomínio, eu E recebi quando uma você viu, multa. estava no grupo do condomínio, né, do E a minha WhatsApp. foto, Acontece. eu falei, mas essa câmera aí é para quê? A finalidade dessa câmera, qual que é a finalidade? Aí eu mandei um e-mail aí eu vou exercer, né, a chata da LGPD. O Código de Defesa do Consumidor, o russomano, ele fazia, assim, até hoje ele é assim, eu acho que a LGPD tem que ser o mesmo movimento, os defensores da LGPD, e somos todos nós, né? Aí Bacana. eu falei, qual que é a finalidade da câmera? A finalidade é para segurança, alguém invadir? Não, então não é para tirar foto minha violando uma regra do condomínio, que é o cachorro que soltou da coleira, ou não. Então, são questões que até eles não sabem. Não vão conseguir explicar, né, baseado na lei, porque não conhecem a lei, né? Doutora Kátia, temos mais uma mão levantada aqui, o nosso CEO, Alan Pereira. Bom dia, pessoal. Doutora Kátia, primeiro eu agradecer aí pelo teu tempo estar aqui com a gente, incrível bate-papo. E eu ia fazer uma provocação muito numa frase anterior sua, que você falou ali que tinha um DPO que conversou contigo, que não era valorizado, né? E aí eu ia botar fogo no parquinho, né? Mas aí você trouxe isso, que vai muito de encontro com o que eu ia te falar. Será que ele, como titular de dados, ele também está exercendo o papel dele? Porque a gente tem muito contato com DPOs, né? Inclusive a galera do G20 lá, um abraço para todo mundo que tem do G20, o nosso time aqui de investidores franqueados, e a gente percebe que muito encarregado de dados, por máximo que ele conheça bastante coisa, ele não exerce o direito, assim como a doutora acabou de falar que fez lá no condomínio. Então, quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de desserviço, a gente precisa começar a dar o exemplo, a gente precisa começar a exercer nossos direitos. Então, como é que você vê isso hoje, pela galera que você conhece, que trabalha com proteção e privacidade de dados? Essa galera está exercendo o direito? Teve uma provocação semelhante, eu participo também do grupo de privacidade da UAB aqui do DF. E lá no grupo, trouxe um site, acho que é Primer, que, assim, no próprio grupo,
Eu ia colocar uma sugestão, né? Não sei se está aqui a doutora Adriana, que é a nossa presidente da comissão, mas eu ia até mandar uma mensagem para ela, para falar assim, olha, eu tenho uma sugestão. A dificuldade é assim, para quem que eu vou recorrer? Você está exercendo? E aí eu pensei, eu posso provocar a NPD, eu estou provocando a NPD, eu posso denunciar para o Ministério, eu posso pedir para o controlador exercer os meus direitos. Então, essa questão de exercício de direitos por nós, né, titulares, sentado na cadeira de titular. E eu exerço muitos meus direitos com relação ao LGPD. Eu acho que assim, eu pedi um controlador para excluir meus dados. Estava até comentando aqui mais cedo, né, com o Luiz e com você, sobre eu pedi para um controlador, exclua meus dados. Rompeu o contrato, não tem mais contrato, o contrato acabou, e eu falei, eu quero que você exclua meus dados, não tem justificativa, tinha tudo. Excluímos seus dados. E qual que é o como que eu vou auditar? Não mandou os logs, não falou se por quais computadores dentro da empresa que teve a tramitação desses dados. Eu tinha, creio eu, que tinha 5 pessoas mexendo nessa situação específica. E eles mandaram uma mensagem, foi o escritório de advocacia, uma questão que eu estava resolvendo. E aí eu pedi para excluir meus dados. Daí eu estava pesquisando aqui nas quartas técnicas, né? Eu falei, nossa, a quarta técnica estava. Na semana passada, teve uma aula fantástica falando do que a gente pode pedir. E os juízes, os advogados, eles têm também que entender o que serve como prova. O simples e-mail que ele comunicou para mim de que ele excluiu meus dados é suficiente para mim? Para mim, não. Então, eu vou fazer um e-mail, vou pedir os logs, vou perguntar se teve backup, o link de exclusão, inclusive a Cibele, que estava aqui, uma fofa, Ela Cibele, saiu, ela falou que ia participar de uma outra reunião. ela contribui muito com a gente nas Ela contribuições deixou lá aqui, da... parabéns, doutora Kátia, sempre aprendo muito com você. Pois é, mas eu que aprendo muito com ela, na verdade, né? Porque eu falei, ela tem muita expertise nessa área, eu falei, o que eu posso fazer também, né? Então, são dúvidas que até a gente tem mesmo. Assim, nós estamos fazendo regulamentações, mas nós precisamos do apoio de todos aqui que estão aí atuando na prática como encarregado. Eu sou servidora pública. Estamos, né, a gente fala, né? Mas você não é nem encarregado, você está fazendo regulamento de encarregado. Não. O regulamento quem faz, a gente propõe, bota para consulta, vocês passam para a gente o que vocês acham, né? Que estão aí no mercado, a norma está. Vocês aqui trabalham mesmo, executam a atividade na prática, então vocês é que vão ajudar aí a missão. Eu não sei quantos DPOs tem, assim, quantos DPOs a gente fala, né? DPO. O pessoal na NPD não gosta que a gente fala de PO, que isso é um termo usado na União Europeia, mas entende do mesmo jeito, né? A gente importou da GDPR, né? E hoje já está até no CBO a palavra, É o o termo, né? A acrônimo, né, sigla. GPO, né, a sigla GPO já está inclusive no CBO. Mas assim, para mim isso não agrega, esse debate para mim não agrega para mim, né? Não é importante. O importante é o resultado do que vocês entregam para colaborar com a cultura de proteção de dados. Essa parte doutrinária, eu acho que eu sou da academia, eu amo, me sinto um peixe dentro d'água, mas Evangelizar. Isso, é esse é o verdade. termo, né? Esse é o termo. Doutora Kátia, aqui em continuidade, eu tenho aqui mais uma questão que eu estava pensando, ainda ali dentro das atividades complementares, né? Do encarregado, essa minuta que foi submetida, ela previu algumas atividades complementares para o encarregado? Você poderia detalhar para a gente aqui essas atividades previstas, né? E quais seriam as qualificações necessárias para o desempenho, né, de forma eficaz do papel de encarregado? Vamos agora a metodologia do Jack, né? Por partes. Primeiro, da qualificação do encarregado. Para ser encarregado, o próprio regulamento que foi submetido à consulta pública fala, não tem, diferentemente da União Europeia,
do Regulamento Geral Europeu, né? O GDPR, o RGPD, depende também desses acrônimos aí. Eles, para ser o encarregado lá, o DPO, tem que ter graduação em Direito, primeiro, né? Tem outros critérios. No Brasil, não tem nada na LGPD que fale isso. A NPD, a única coisa que o regulamento fala, o único dispositivo que fala sobre isso, no regulamento de dosimetria, do encarregado, é que tem que ter conhecimentos em proteção de dados. Não requer nenhuma graduação específica, nenhum certificado ou qualquer outro instrumento para atuar. Agora, tem uma questão que o próprio mercado, ele se autorregula. Talvez, por exemplo, eu vejo algumas vagas para encarregado, e aí eles pedem alguns certificados específicos de alguns locais e tudo, mas para a NPD, para ser o encarregado, não precisa ter qualificação específica, precisa ter o conhecimento em proteção de dados. Agora, a questão é, eu tenho uma empresa, eu vou nomear um encarregado que tem um conhecimento a mais, que sabe de segurança, que sabe conduzir uma avaliação de impacto, que saiba fazer um registro de operações de tratamento de dados, que saiba fazer uma resposta de incidente de segurança, que saiba fazer uma política de privacidade, um termo de uso. Então, ali o artigo 50 traz os requisitos mínimos que tem que ter o encarregado, no mínimo, né? Não, as empresas, né? Da política. Agora, será se eu nomear, nada contra, um jardineiro para ser o encarregado da minha empresa ou da minha organização? Eu vou escolher quem? Eu vou escolher quem tem um conhecimento mais ou menos de proteção de dados. Então, a NPD, ela não entrou nessa seara. Isso seria até invadir um pouco a autonomia privada, o comércio, as empresas. Então, isso aí rende homenagens até ao próprio princípio de autonomia das empresas. Foi uma decisão, foi colocada para consulta pública, e daí teve alguns questionamentos que podem ser consultados lá na própria plataforma Mais Brasil. Tudo que eu estou falando aqui está lá. Todas as contribuições estão lá. Cada dispositivo, se vocês entrarem ali, tem tudo, todas as contribuições. Uns dispositivos, por exemplo, esse dispositivo específico que você comentou, eu vou até olhar aqui na internet, é o artigo, se não me engano, é o artigo 15, que fala das atividades complementares do encarregado. Então, o verbo no caput lá está bem claro, né? Compete das atribuições complementares do encarregado. Orientar. E daí, esse dispositivo, inclusive, lá na plataforma Participa Mais Brasil, teve vários comentários. Por quê? Porque nós não colocamos o verbo orientar nos incisos, que é registro de operações. Não colocou no inciso, né? Então, é orientar a elaboração do registro, orientar a elaboração do RIPD, orientar em aspectos contratuais, não cláusulas, então aí não vade a competência do advogado, como também foi levantado, e outras atribuições, todas as atribuições que envolvem proteção de dados, como transferência internacional, é orientar, não é executar e não fazer e não elaborar nenhum documento, porque essa não é a função do encarregado. E ele pode, inclusive, estar lá na minuta de regulamento, ter uma equipe para ajudar, porque ele não é o super-homem, né? Porque além de fazer essa orientação, ele ainda tem que atuar ali com as vaidades, né? Porque ele é a conexão com a mais alta gestão da organização e tem também que falar ali com todos os titulares. Ele precisa ser um exímio mediador, né, doutora Kátia? Outras habilidades. Então, o controlador escolhe, né? Agora, eu vou entregar a minha organização para quem? Eu vou querer investir em um profissional mais qualificado, embora não seja um requisito trazido pela lei, nem pela NPD. Então, por exemplo, até coloquei um post no Instagram, eu coloquei assim, ó, você confiaria a sua vida a um cirurgião cardíaco que aprendeu a operar com livros como Operação Cardiovascular Facilitada, em palavras cruzadas? Então,
aí é que a gente tem que dar uma refletida e ver o que é caro para cada um. Se não é 5 caro para passos mim, para fazer uma ponte safena, né? Vídeo do Instagram, só ver e fazer. exatamente. Então, eles pegam e tratam com base na pesquisa, né? Porque tudo que eu falo, eu acredito em Deus e acredito em dados. Então, o que eu falo é com base em dados. 20% com base na pesquisa do CETIC-BR estão adequados à proteção de dados. E isso por quê? Porque, ou por desconhecimento, porque, por exemplo, muitos prefeitos não sabem nem o que é LGPD. Muitos controladores não sabem nem o que é proteção de dados. E isso não é só na questão de... Imagina um cidadão comum, né? O titular. Não, eu quero meu desconto na farmácia. Eu quero meu desconto no Big Boss. Não posso falar também nome de empresa. Eu quero meu desconto no supermercado. Então, e aí você tem que trocar por um aplicativo. Essa parte de autuar os agentes de tratamento que estão tendo esses comportamentos espúrios, aí é do Estado. Então, aí é uma questão de denúncia, cada um vai denunciar, fazer sua parte, a NPD, na medida ali, né, da sua disponibilidade, eu falo porque nós temos ainda alguns desafios a serem superados, mas estamos superando, mas a inércia por parte desses agentes de tratamentos é uma opção deles É também. uma É escolha, como eu né? disse, a Assumir o cegueira da risco, né? liberação. Assumir o risco de não atender a lei. Doutora Kátia, temos mais uma mãozinha levantada aqui. Mário Mokfa. Beleza, Luiz. Se me permitir, Kátia, nós estávamos falando ali um pouco antes ali sobre IA também, você trouxe aqui sobre exclusão de dados, né, e alguns desafios aí que você acabou de comentar. Eu queria saber qual que é a sua visão referente aos desafios e soluções também para atender solicitações de titulares para a exclusão desses dados deles, né, os dados pessoais, em sistemas que utilizam IA, que estão sendo desenvolvidos com inteligência artificial. Essa é uma pergunta de milhões. E a LGPD, lá no artigo 20, traz uma pista, no sentido de que as decisões tomadas unicamente em sistemas automatizados. A revisão humana, né? Fala da revisão humana em sistemas unicamente automatizados. Então, como que eu vou saber que determinado sistema utilizou meus dados? Hoje é muito difícil você diferenciar o que é uma pessoa falando, o que é um texto de um chat GPT. Então, para eu falar assim, olha, controlador, eu quero saber quais são os dados que vocês utilizaram para fazer o seu sistema de IA. De onde você pegou esses dados? Então, a maioria dos sistemas de inteligência artificial hoje, eles são feitos por meio de uma raspagem de dados, com dados públicos. É o que se argumentam. Eu só vou fazer a alimentação do meu sistema de IA com esses dados que estão públicos. Se estão públicos, então, dificilmente eu vou conseguir identificar se o meu dado está nesse bolo aí, desse sistema. Então, esse é um desafio que as respostas eu não consegui em nenhum dos fóruns. Inclusive, mês passado, eu estava no Panamá, representando um evento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e lá naquele fórum, o ICC, eu identifiquei que as mesmas dificuldades, né? Nós ainda estamos mais avançados, porque nós somos o único país da América Latina e do Caribe a ter uma regulação. Não estou falando que lei resolve tudo, que é o caminho, que é o oásis dos problemas sociais relacionados à IA, mas é um caminho para proteger exatamente o direito do titular. Então, não existe hoje uma ferramenta, um mecanismo específico para eu... não é só no Brasil, não é na NPD. Então, isso aí é uma questão também que eu sempre volto, é uma pauta da educação. Se você entrar nas universidades, nos cursos de engenharia
das pessoas que estão desenvolvendo esses sistemas e colocar uma disciplina de LGPD, de proteção de dados, privacy by design, privacidade desde a concepção, para criar algoritmos éticos, evitar que exista problemas que requeram violações, vieses, algoritmos, seria uma possível solução. Uma solução na causa do problema, na causa, né? Porque às vezes a gente fica, o algoritmo está fazendo discriminação racial, está fazendo avaliação de crédito, que rebaixa um titular para uma posição que não coaduna com a verdade, que não é nada daquilo, foi um erro no algoritmo. Isso é normal acontecer. Normal assim, né? Não é normal do ponto de vista ético e do direito, de um Estado democrático de direito, mas isso acontece e estamos no caminho de encontrar alguma possível solução, inclusive seria fazer um algoritmo que seja auditável. Você precisa conseguir auditar esse sistema de inteligência artificial. E a auditoria hoje, inclusive, é prevista pela própria ANPD, que será a coordenadora dos órgãos setoriais de IA. E nessa questão, a gente está criando um grupo, já foi criado um grupo de projetos, da qual eu também participo, de inteligência artificial, para entender esses problemas concretos que agora estão surgindo. Até um tempo atrás, ninguém saberia falar o que era o ChatGPT, e os problemas da IA generativa atualmente, inclusive para o próprio exercício do direito dos titulares, porque está lá no artigo 18, o artigo 20 também fala do direito dos titulares, mas como que eu vou exercer? Eu não estou conseguindo exercer hoje o meu direito com o controlador para excluir um documento na internet. Por quê? Porque talvez por falta até de desconhecimento, mas eu vou fazer minha denúncia. Vou fazer a denúncia e vou falar, olha, o controlador tal, além de não ter encarregado de proteção de dados, porque eu pedi para falar com o encarregado, eles não estão atendendo os meus direitos nos termos do artigo 18 da LGPD. E aí a ANPD vai iniciar um processo de fiscalização e isso vai desenvolver todo o desdobramento, se realmente procede, se não procede. E esse processo que ocorre também nesses outros ambientes também poderá ocorrer e provavelmente ocorrerá se a ANPD permanecer como essa autoridade para fazer as auditorias nesses sistemas de inteligência artificial e garantir que os direitos dos titulares também sejam, de fato, implementados nesses sistemas. E nós estamos, né, nessa mesma linha, doutora Kátia. A gente iniciou falando cultura, né? E aí agora com a pergunta do Mário, a gente voltou de novo para a cultura através da conscientização ali do treinamento. Hoje, né, aqui dentro dos clientes que a Somax atende, né, nós temos comitês de privacidade nomeados. Então a gente acompanha as atividades de mais de 100 comitês, né, nos nossos clientes. E assim, eu recebi uma demanda de um comitê que uma integrante falou: olha, o desenvolvedor daqui da gente, ele está criando uma IA para analisar perfil de currículo. E ele me pediu 30 currículos para me mandar para ele fazer um teste da base dele. Eu achei estranho. Ela falou para mim, eu falei, vamos lá. Você pegou esse currículo para quê? Aí ela parou um pouquinho e pensou, falou, não, foi para desenvolver sistema. Eu falei, então você pode mandar para ele? Ela falou, não posso. Mas como que ele vai desenvolver a base sem ter exemplo? Eu falei, você consegue criar currículo fictício? Ela falou, consigo. Eu falei, vai atender aos critérios da lei? Ela falou, vai. Ela falou, Luiz, que ótimo. Enfim, ela criou 30 currículos fictícios, mandou para ele pôde alimentar a base, né? E ela não mudou a finalidade do tratamento dos currículos que ela tinha pegado. Então, assim, é justamente, né, a conscientização, o treinamento, para que essas questões estejam presentes cada vez mais no nosso dia a dia, né, doutora Cátia? Enquanto a gente fala muito, né, de artigo, de inciso, de alínea, né, de consubstanciado, conforme, a pessoa quer ver na mesa dela, entendeu? A gente ouve muito dos nossos clientes, tá, quando que a LGPD vai chegar na minha mesa? Entendeu? A gente ouve disso dos tripulantes nossos. Nossa, eu achei fantástico, Luiz, essa sua ideia aí. Agora, uma questão é que quando você
se a gente seguir esse caminho, atendeu o objetivo que é criar um IA. Agora, do ponto de vista da proteção de dados e da confiança da informação, porque é exatamente nessa parte de criar um algoritmo que é necessário os dados serem de qualidade, uma fonte. E hoje eles fazem uma raspagem de dados, dos dados da internet. Então, aí tem que fazer a avaliação de risco, né? Aí faz uma avaliação de impacto algorítmico. Qual o impacto que esse algoritmo terá na vida das pessoas e nos resultados, com base nas informações que não são as verdadeiras. Então, é um tema interessante, assim, de a gente avaliar, mas a IA está lá, né? Isso, é porque era uma base de teste, entendeu? E ele já tinha montado, ele precisava testar. Aí, o que a gente faz, né? É a escolha de Sofia, né? Você pega o currículo que não for pego com aquela finalidade, não é o ideal. Você vai perguntar para o titular se ele autoriza a tratar o currículo dele por uma IA, ele não vai nem entender, né? Nem autoriza, nem consentimento. A IA ele vai entender porque está em todos os canais hoje. E aí, para testar a efetividade, ele conseguiu testar, entendeu? Na hora o desenvolvedor ficou bravo, falou, não, quero currículo de verdade. Mas assim, aí a gente conseguiu, né, sensibilizar ele, que ele não precisava do currículo de verdade, ele precisava das informações minimamente classificadas, como se um currículo fosse, entendeu? E aí ele conseguiu testar a base lá e fazer o ajuste que ele precisava. Olha, encarregados, todos aqui são encarregados, né? O desafio agora é a proteção de dados nos sistemas de IA. Isso Muito parece... desafiador. Então, já vai pensando, ó, vamos migrar agora, eu vou imaginar a proteção de dados não na planilha, no papel, no Excel, não. Como será a proteção de dados? Como eu posso colaborar para a criação de algoritmos? O Luiz colocou aqui um excelente exemplo de treinar algoritmos de forma que não tenha impacto nos direitos fundamentais das pessoas. Por exemplo, hoje eu não sei se é do conhecimento dos senhores, como que é feito esse levantamento de dados, né? Então, é uma profissão que chama-se rotuladores de dados. Nos países mais inóspitos, as condições desses trabalhadores são muito ruins. Então, quando a gente pensa, quem é que está fazendo o meu sistema? Uma pessoa que... Porque a máquina não é ruim. Eu falei com o Damião em outra ocasião que a IA não é ruim. A IA está sendo nutrida por um ser humano. Então, não existe IA ética e IA antiética. A ética é do ser humano que está alimentando o sistema de IA. Então, se nós não partíssemos, se a gente não partir de uma concepção de que a ética que a gente precisa construir algoritmos que realmente atendam com proteção de dados, com a privacidade, desde a concepção do produto, provavelmente nós estaremos aí correndo muitos riscos no futuro de violação de direitos, evidentemente, né? Mas eu sempre penso o que eu faço para resolver esse problema na causa, assim, na origem, né? A origem é quando for fazer, pensar, e aí algo que eu estou fazendo minha dissertação, minha tese, né? A dissertação foi de mestrado. A minha tese de doutorado é exatamente a proteção de dados em sistemas de IA. E eu estou estudando programação em Python, não porque eu quero ser especialista, mas para eu entender como é que funciona o algoritmo, para eu poder conseguir tentar resolver aquele problema. Eu não consegui ainda. Não sei se tem algum framework que vocês orientam nesse sentido, mas eu ainda penso que é tudo no início. O segredo está no prompt. No prompt, exatamente. Você falando do prompt, né? Então eu já vou entrar aqui em outro problema do prompt. De quem que é a autoria, né, do prompt? A gente já tem discussão interna nessa linha, tá? Quem está coordenando aí é a doutora Márcia Moreira. Mas, doutora Kátia, o assunto muito
relevante, muito importante. E quando a gente fala, né, segurança da informação já nos fascina, né? E quando a gente junta segurança da informação, tratamento de dados pessoais e IA, aí virou 10 de 10, entendeu? A gente teria que ter mais quartas técnicas para dar continuidade. Nós temos uma mãozinha levantada aqui, já direcionando, né, para o final em respeito ao nosso tempo, né? Yuri Nogas. Show, show. Muito obrigado, Kátia, pela tua contribuição. Sempre quando a gente fala de inteligência artificial, é sempre um assunto que a gente consegue bastante debater, né? Na última quarta técnica teve o Lucas aqui também, que a gente conseguiu debater bastante sobre o assunto e foi bastante legal. E a gente vê hoje uma as empresas se movimentando, as big techs principalmente, a própria Apple, a própria Samsung, nas semanas retrasadas aí anunciaram a transparência de quem está tratando esses dados, né? Então, por exemplo, eles têm o sistema de inteligência artificial deles, e foi criado em colaboração com a OpenAI também, que é a do ChatGPT, né? Então, quando a gente está tratando um dado, quando é a Apple que está tratando um dado, quando é a OpenAI que está tratando um dado, a gente tem uma transparência, a gente consegue dizer, ó, é eles que estão tratando o teu dado agora, ó, é a gente que está tratando o seu dado agora. A gente tem como titular de dados, a gente consegue ter um controle maior sobre quem que está tratando nossos dados, a gente consegue ver isso, né? Isso é uma tendência do mercado, você consegue ver isso, não? Consigo. Eu creio que essa é uma tendência. Esses dias eu fui entrar em um site e aí eu até imprimi. Você está compartilhando os seus dados com essas e essas empresas. Você aceita, sim ou não? Aí tem ali, né? Alguns, a gente fala, né? Os padrões obscuros, os dark patterns, já está desde a origem, mas isso não dá mais, não tem mais espaço para esse tipo de pegadinha assim. Tá melhorando, evidentemente. Porque aí eu vi, você aceita compartilhar seus dados com essa. Então, era assim, fadiga total. Mas eu li tudo. Uns 20 itens para eu autorizar ou não autorizar. Alguns ainda me induzindo a aceitar, colocando ali no verdinho. Aí eu puxava de volta. Mas essa é uma tendência, sim. E o Google hoje tem uma ferramenta que foi anunciada recentemente para que você pode solicitar para eles os dados que você quer que exclui da internet, pelas ferramentas de busca. Você está bem na entrada ali do site. E assim, eu sempre acho que, às vezes, é bom fazer um investimento em segurança dos dados da gente. Eu comecei uma experiência com o Serasa Premium. Então, tudo que alguém faz, qualquer consulta que alguém faça com o meu CPF, eu sou notificada imediatamente. E quando eu começo a receber aqueles telefonemas, né, dos call centers, aí eu vou na lista ali do Serasa e vejo, do Serasa Prime, e tem a lista dos bancos que tiveram acesso ao meu CPF. Então, ali pode ser uma prova para que a gente possa exercer os direitos, né? Alguns, né? Eu acho que aqui não tem mais espaço para, Yuri, essa questão que você levantou, bem interessante, para adotar esses padrões que a gente chama, né? Padrões obscuros nos sistemas, nos aplicativos e nos sites também. Há um tempo atrás, a gente poderia até falar que não, assim, porque eu vou falando e vou pensando, né, ao mesmo tempo. Mas a parte de não se adequar, de não indicar encarregado, de não se preparar para esse novo contexto, para esse novo ecossistema digital, as empresas vão sair do mercado. Então, ou você se adequa, inclusive isso é até um requisito para que empresas venham para o Brasil, para ter crescimento econômico. Eu só vou investir no país se tiver a proteção dos dados dos meus
dos meus nacionais. Então, essa é uma condição. Tanto é que essa foi uma demanda lá, e agora a demanda que nós temos hoje é a decisão de adequação. Não sei se vocês estão acompanhando, né? A NPD colocou a resolução de transferência internacional para consulta, e um dos quesitos, né, para a gente ser aceito, né? Ser aceito e também aceitar, porque não é via de mão única, não. Não é que a gente, estou esperando que a União Europeia reconheça que o Brasil é um país adequado, uma decisão de adequação, não. Que a gente também tenhamos a mesma responsabilidade. Ainda não estamos, né? Ainda não estamos nesse patamar, né? Dentro do mapa mundial, né? Mas assim, a OCDE, né? Ela traz essa exigência, né? No âmbito ali das mais de 200 documentações e leis necessárias, né? A proteção e privacidade de dados, bem como um órgão, né? Nacional também é exigido, mas assim, essa questão da maturidade, né? Ela, da mesma forma do exemplo do controle que eu dei, ela não está inteiramente relacionada à existência da lei e de uma autoridade. Porque, por exemplo, a gente tem um problema aqui de um tripulante nosso que teve um incidente na França, entendeu? E esse incidente, ele não foi reportado ao CNIL. Entendeu? E esse incidente, a empresa lá, que é uma multinacional gigante, o incidente aconteceu em janeiro, nós estamos dia 9 de junho e a empresa ainda não consegue nos informar quais dados foram afetados, entendeu? Porque ela está rodando um Data Discovery desde fevereiro, entendeu? E aonde ela informou para a gente por e-mail, para a DPO responsável pelo atendimento, que ela fez um webinar explicando para todos os titulares, conforme lei de lá, né? Aí a gente pediu o vídeo do webinar, né? Porque se ela fez, a gente quer ver para entender. Ela falou que não tinha o vídeo do webinar, né? Então, assim, se a gente for realmente pesar, né, no controle do que a lei diz, eu vejo que, doutora Kátia, eu até uso isso aqui internamente, né? Eu falei, a gente pode ficar tranquilo que o que está acontecendo aqui e lá fora, a gente não está tão distante da forma, porque às vezes a gente pensa, né? Ah, poxa, a França, né? 200 anos, a Europa tinha a IE, né, 95, né? Mas os problemas, eles são comuns a todos, entendeu? Empresas pequenas, média e grande em qualquer país, né? Eu não me surpreendo com isso, né? Por quê? Porque a gente vai voltar de novo para a cultura, né? E para o treinamento, e aí é no mundo inteiro. Exatamente, Luiz. E olha que nós estamos avançando muito nessa questão da cultura de proteção de dados. Mas, assim, eu espero que ninguém desista, né? Porque é importante para a nação, para o país, né? Eu botei aqui até uma hashtag defensora da LGPD, vou começar a usá-la. Igual o LGPD nunca dorme. Marco sim. Doutora, estamos encaminhando já para os momentos finais, tá? Não temos aqui nenhuma mãozinha. Suas considerações, né, finais. Agradeço em nome, né, de toda a equipe Somax pela sua disponibilidade de agenda, né? Já adianto que eu vou sugerir, né, à equipe da Quarta Técnica uma outra pauta relacionada agora diretamente com IA, porque aí realmente vai ferver, entendeu? Vai ferver de assunto e assim, agradecer, né? Agradecer novamente em nome de toda a equipe, doutora Kátia. Luiz, eu que agradeço a todos que estão aqui. Imagino que vocês estejam todos com fome, né? Mas é uma alegria, sempre pode contar comigo. E compartilhar essas reflexões, olha, é assim, não quer dizer que o que eu fale também eu seja dono da verdade, né? É o máximo de Sócrates, só sei que nada sei. Então, o aprendizado ele é contínuo, ele é compartilhado. E aqui aprendi também muito com vocês, umas perguntas, e eu também teve vários insights também pela qual a gente precisa. Então, essa troca, ela é muito rica. Eu acho que esses eventos, isso tudo é fundamental para que a gente consiga ir no nosso propósito convergente, né, que todos aqui temos, e que cada um de nós continue
a ser uma voz ativa e um agente de mudança. Doutora Perfeito, Kátia, perfeito. a senhora Diga, pode Flamínia. compartilhar o seu Instagram, porque eu não achei, só achei o LinkedIn da senhora. A O senhora falou que tem um Instagram, Instagram? o Instagram eu desativei Ah, tá. Então, temporariamente, me porque desculpa. eu Tá. estou com 2 missões que eu vou finalizar em julho. Então, depois de Perfeito. julho, eu voltarei. Mas é Tá Kátia ótimo. Cardoso, LGPD. Tá ok. Obrigada. Muito Luiz, bom, não muito bom. podemos esquecer a nossa fotinha, né? Qualidade. Isso. Vou pedir para todos os participantes. Obrigado, Mário. Obrigado. Vou te ser sério, eu já tinha esquecido. Abrirem as câmeras, vamos tirar a nossa tradicional foto, que vai para as redes. Deixa eu só acertar as posições aqui. Vamos dizer GIS, né? Ou LGPD. Muito bom, muito bom. Foto tirada. Muito obrigado novamente pela participação a todos da Quarta Técnica, né? Lembrando que é um evento semanal, né? Semana que vem teremos novamente a continuidade da nossa Quarta Técnica, né? Muito obrigado novamente, doutora Kátia, né, por ter disponibilidade de agenda para estar aqui conosco e até a próxima. Eu agradeço, até breve. Valeu, turma. Um abraço a Tchau, todos. tchau, Obrigado, gente. Kátia. Tchau, gente. Imagina, Obrigada. disponha.